Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, seja o horário que você estiver assistindo esse vídeo e espero que você goste. Novamente aqui estou lendo uma parte de um livro e conversando com vocês. Eu quero poder, com essa leitura, ajudar a você a refletir na sua vida, a botar o assunto no seu dia a dia, na sua vida. Isso é para aqueles que precisam, que estão precisando de um auxílio, de uma conversa, de um entendimento, refletir sobre a sua vida, sobre si, que muitas vezes isso a gente quer correr para um psicólogo, quer correr para uma terapia, porque a gente às vezes pode muito bem tentar em casa refletir sobre a sua vida e tentar se ajudar, porém é muito difícil sozinho. Nós todos sabemos que é difícil a gente sair de uma situação de perturbação mental sozinho. Então, eu estou aqui lendo uns trechos de livros, algumas histórias, para que você possa parar para pensar se isso poderia estar acontecendo com você, se você está precisando se ajudar, e isso tem que partir da gente. Toda ajuda tem que partir da pessoa. Por mais que tu vá no psicólogo, por mais que tu vá num grupo de amigos, de jovens, a ajuda, o início tem que partir de si. Então, novamente, vou mostrar, estou no mesmo livro e vou ler outro texto. O texto é compridinho, esse é mais comprido que o outro que eu li anterior, mas espero que possa a nossa conversa ajudar vocês, tá bom? Então, o nome do título da história é Os Sapinhos. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo, muita gente para vibrar e torcer por eles. E começou então a competição. Mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela montanha, daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir. Que pena. Então, um a um, os sapinhos começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava a subida, em busca do topo. A multidão continuava gritando: que pena, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um a um, menos aquele sapinho, que continuava tranquilo, embora arfante. Ao final da competição, todos os sapinhos, todos desistiram, mas menos aquele que estava firme no trajeto dele. A curiosidade tomou conta de todos, pois queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram que ele era surdo. Então eu digo para vocês, qual é a moral dessa história? Será que as pessoas não acreditam mais na gente? Será que a gente tem que estar sempre sendo incentivado na nossa caminhada? Tem duas maneiras de olhar essa história. Ou as pessoas não acreditam mais nas outras, nos objetivos que as outras possam alcançar, ou a gente está dando muita
ouvidos, né? Para as pessoas negativas, para as pessoas que não acreditam na gente. Tem vários tipos de situação que possa acontecer. Como esse sapinho, olha a história do sapinho, interessante. Só venceu porque ele não ouvia a parte negativa, a parte do ruim que os outros atiravam, que as pessoas, que a multidão explanava, que a multidão gritava. A multidão são todos os, às vezes, parentes, são todos, às vezes, amigos, são todos, às vezes, desconhecidos, que gritam por nós, muitas vezes dizendo: tomara que ela consiga, não sei se ela vai conseguir, né? Por quê? Porque estão todos desacreditados. As pessoas estão desacreditadas das outras. Às vezes até os próprios parentes, né? Quando a gente, assim, ó, se inscreve numa... Ai, vou fazer uma faculdade. E até um parente diz: será que vai conseguir concluir? Tomara que tu consiga, porque tu... Né? Então, assim, ó, já começam a nos enxergar que não temos competência de terminar o que iniciamos. E o pior é que acontece às vezes mesmo, porque a gente dá ouvido àqueles que não querem que a gente vença. Ou às vezes não é por mal, às vezes é porque assim, achar assim, aquela pessoa não tem persistência nas coisas, não sei se ela vai conseguir. Eu acho que ela nem vai conseguir, porque ela não consegue ir até o fim das coisas. E aí, pior que às vezes as pessoas não vão até o fim das coisas. Então, hoje em dia, nós temos que parar de ouvir o outro e ouvir a nós mesmos. Porque eu sei que muitas vezes iniciamos muitas coisas e não conseguimos concluir porque a trajetória, às vezes, não nos impede, né? Nós temos... Às vezes não temos uma trajetória equilibrada. Nossa vida não é sempre o mesmo nível. Às vezes tem altos e baixos. E nós sabemos disso, que a nossa vida não é fácil. Mas o que a gente tem que segurar? Em nós mesmos. Pegar força dentro da gente. Sabe, ser guerreira. Vencer essa etapa. Por mais que às vezes seja cansativo, como ali o sapinho arfante, mas foi firme, seguir em frente. Então é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ser firmes nos nossos propósitos, nós temos que ser firmes em nós mesmos. Até um relacionamento. Às vezes a gente tá com um namoro, a família... olha o que ela arranjou para ela. A própria família já às vezes põe uma negatividade naquele relacionamento, olhando com maus olhos o adversário, o outro, ou até olhando para a própria parente ali, dizendo: tu vai ficar com essa pessoa aí, mas tu não vai conseguir, tu não tem, tu não consegue, tu não vai aguentar ele. Estão sempre colocando um não, tu não. Tem que deixar a pessoa precisa ela tomar as decisões, ela fazer a parte dela. Se ela não consegue, ela vai saber, ela vai dizer que não consegue. Nós temos que ser mais positivo com os nossos, porque a gente acaba atrapalhando a vida do outro com essa nossa fala, às vezes é sem querer. Não é por maldade, às vezes não é nem olho grande, não é nada disso que as pessoas às vezes dizem: ai, é olho, botaram o olho em mim, eu não acredito em mim. Às vezes nem isso, às vezes sem querer a gente palpita um palpite negativo. Então, muitas vezes tem que cuidar isso. Nosso jeito de falar, nosso jeito de expressar para o outro. Nós temos que deixar aquela outra pessoa vencer da maneira dela, ser feliz, porque senão ela vai ter que tampar os ouvidos, fazer que nem esse sapo, fazer as coisas sem olhar para trás, sem olhar para aqueles que estão perdendo, para não também desistir.
como é bom quando a gente vence, né? Às vezes estão lá, eu já vi muitas coisas assim, ó. Universidade, tu entra, tu tem barreiras, provas, trabalhos que tu tem que concluir, isso e aquele outro. E quando tu tá agarrando aquele canudo, sabe? Mostrando para a família, eu venci, eu consegui. Mas aquela ali é só uma primeira batalha. Depois tem a outra batalha. Ai, desculpe, gente, tô sempre com coisa. Depois tem a outra batalha que é o quê? É o trabalho. A gente conseguir um trabalho na nossa profissão. E seja um trabalho que a gente goste de fazer. Então, assim, ó, a nossa caminhada não termina ali. A nossa caminhada é sempre. Nós vamos ter que estar sempre lutando, sempre em busca das coisas e não dar ouvido para a negatividade. Porque senão a gente pode parar no meio do caminho e desistir. Não desistamos. Sabemos que vai sempre ter altos e baixos na nossa vida. Sabemos que a gente tem os nossos problemas internos. Mas vamos firmar, vamos nos equilibrar interiormente e fazer a nossa parte. Nos ajudar. Porque nem ser sapinho. Não dá ouvido para os outros. Agora, só se tu vê que é uma coisa, que tu vê que não é mais para ti, que tu sentir que o teu dom é outro, que a tua caminhada é outra. Mas mesmo assim, você pensa muito bem antes de desistir, para não se arrepender depois. Porque quantas pessoas aí desistem e se arrependem? Por que eu não terminei? Por que eu não concluí? Por que eu fiquei casada? Por que eu não continuei com aquele namorado? Né? Então tem tanta coisa que a gente para e depois a gente pergunta pra gente por que eu desisti. E fica aquele vazio dentro da gente. A gente se sente que a gente se, nem vamos dizer incompetência, mas a gente sente o que não concluiu uma coisa muito importante na nossa vida, podia ser concluído e podia ser próspero. Então assim, ó, vamos seguir um pouco que nem esse sapinho, tampar um pouco os ouvidos e fazer a coisa acontecer. Sendo coisas boas, sendo coisas honestas, né? Sendo coisas que vão te ajudar, que vai te prosperar, que teu ego vai ficar feliz. Sejam coisas que vá te trazer alegrias. Firma e vai em frente. Vence. Faça que nem esse sapo. Não escute coisas negativas. Não entra no nível do outro. Às vezes tem muitos que te puxam para baixo, né? Mas aquele que te puxa para baixo é porque às vezes ele não acredita nem nele mesmo. Às vezes não é inveja, porque ele não acredita em nada, está desacreditado. Então, se ele desacreditado, não é uma coisa que tu possa dizer assim, ele está com inveja de mim, não. Se ele desacreditado, é uma tristeza, vamos dizer, um defeito que a gente tem, não pode ser até essa palavra mesmo, é um defeito que temos de não acreditarmos mais em nada, não acreditarmos mais em ninguém, duvidarmos até da própria sombra da gente, se é que é a nossa sombra mesmo, né? Ai, minha sombra, vai ser a mesma, entendeu? Então assim, ó, vamos nos ajudar, vamos seguir sempre em frente na luta, batalhar, porque sempre vai ter pedras, sempre vai ter dificuldade. Mas se a gente se esforçar, a gente vai primeiro, pelo menos de dentro da gente assim, eu fiz a minha parte, eu me esforcei, eu fiz tudo para dar certo. Agora, se a outra parte que não fechou comigo, tipo um trabalho, né? A gente faz tudo, estuda, se forma, e quando vai exercer o trabalho, aquele trabalho não fecha com a gente.
Mas daí não é a gente que fechou com o trabalho, é o trabalho que não fecha com a gente. Porque cada lugar é diferente do outro. Tu pode pegar o teu trabalho e trabalhar na empresa, tu pode pegar o teu trabalho e trabalhar particularmente para ti. Então, assim, ó, é tu que tem que se esforçar, trazer de dentro de ti aquela força imensa. Faça que nem um sapinho. Não escute coisas negativas e tenta te firmar dentro de ti. Porque dentro da gente, a gente tem as nossas falhas, nossos medos de não seguir em frente. E esse também é o nosso inimigo. Aquele medo que tem dentro da gente, aquela falha, aquela coisa que diz assim, ó, não, tu não vai conseguir. Tá dentro da gente também. Então, vamos tentar não dar ouvido até para essa parte negativa da gente, que tenta nos atrapalhar, que é a nossa sombra negativa, né? Que fica nos proscratinando, né? Nos atrapalha a seguirmos em frente. Não deixa a gente vencer, não deixa a gente progredir. Então vamos abafar essa coisa difícil que tem dentro da gente, que às vezes nos atrapalha, que acho que a gente não é merecedora, e vamos buscar a firmeza, que nem esse sapinho. Acredite em ti, que tu vence. Mas se tu achar que não é para ti, então tu fale contigo mesmo. Eu vou desistir porque eu quero, porque eu não tô gostando disso. Aí sim, se tu disser o não para ti com firmeza, saber que tu tá desistindo porque tu não quer mesmo, isso aí também é coragem, entendeu? Então seja corajoso, sempre contigo mesmo. Seja firme como esse sapinho. Corre atrás e seja o vencedor. Então é isso aí. Essa é a leitura de hoje. Força, firmeza, que tu chega lá.